gosta desse quadro porque a gente conhece vários profissionais, né? A gente entende um pouquinho como as empresas enxergam a cidade e é uma vitrine, né? Para que a gente consiga, né, também passar o conhecimento das pessoas que vêm para cá e o seu ponto de vista. E hoje o nosso assunto é mercado imobiliário, arquitetura, urbanismo. Eu, por exemplo, eu avalio que Dourados está crescendo num ritmo gigante. Quem teve já a oportunidade de conhecer, porque às vezes as pessoas ficam muito ali na tua região e acabam não circulando muito pela cidade. Mas se você vai ali na prefeitura, atrás da prefeitura tem um conjunto residencial, um condomínio. Se você vai ali perto do Indaiá, tem mais 2, 3 condomínios saindo. Se você vai lá perto da BR, tem outros condomínios saindo. Se você vai aqui para a região, que a gente fala aqui, a região de cima, a região dos condomínios, né? Tem vários condomínios ali seguidos. Ficou totalmente diferente a nossa cidade. Então a gente percebe que condomínio e agora também alguns prédios comerciais e residenciais estão chegando com muita força em Dourados. Então o que está acontecendo? E é sobre isso também que nós vamos falar com a Thalita Dourado, ela que é arquiteta, urbanista, natural aqui da cidade, casou aqui com o Jackson e é mãe do Fernando e do Gabriel. Thalita, seja muito bem-vinda à Massa FM. Bom dia. Deu certo o microfone da Thalita? Tá certo? Thalita, bem-vinda. E aí, eu falei que você é natural de Dourados. Certo. E eu fiz toda uma introdução aqui sobre a questão imobiliária. O que eu falei, você acha que é perceptível essa transformação na nossa cidade? Sim, com certeza. Dourados ele tá em expansão, está crescendo muito nesse sentido, né? Eles demoraram um bom tempo para fazer o perímetro urbano crescer, então deixaram prolongamento desse perímetro durante muito tempo, né? Para que ficasse bem grande a cidade em questão longitudinal, né? Espaços, para crescesse mais no sentido lá da FGD e tudo mais. Como o pessoal fala, mais espalhada. Mais espalhada, exatamente. E agora veio com tudo a questão verticalização, né? Então, realmente, a gente está dando bastante ênfase agora nessa parte de prediais, né? Então, a cidade de Dourados, eu falo que sempre lá não perde para ninguém. Que a arquitetura dela é linda. Em comparação a Campo Grande, em relação a São Paulo, nós temos condomínios aí incríveis que deixam a cidade bem rica nesse sentido. Thalita, você que é da área, que enxerga diferente, né? Você falou da arquitetura é linda. Mas antes de fazer a pergunta, quando você fala que a arquitetura é linda, o que você avalia para falar que ela é linda? A gente avalia todo um contexto. A questão urbanista, quando ela está junto num entorno, ela deixa toda a região mais bela, faz a coisa funcionar nesse sentido de praticidade, funcionabilidade e de beleza também, questão de olhar aquilo e contemplar, achar bonito, belo mesmo. A cidade ela vai deixando mais, a região vai ficando mais bela, né? A rua, as avenidas, a arquitetura vai chamando a atenção, você vai olhando as lojas, os espaços, através da beleza e da praticidade, né? Deixa eu falar um pouquinho de desenvolvimento. Certo. Né? Aqui são coisas da minha cabeça, você fala, Ginês, tá totalmente errado, não é isso. Né? E se tiver certo, você fala que eu tô certo. Certo. Tá bom. Combinado. Vamos lá. Por exemplo, a gente teve ali talvez a primeira iniciativa nas regiões lá dos condomínios, lá para a área de cima da cidade. Quem vem de Itaporã, na Presidente Vargas, entrando ali, parece que é uma outra cidade, uma outra concepção, e vários condomínios em seguida. Né? Talvez fortalecendo o desenvolvimento do outro e, por consequência, aquela região toda, ela ficou muito bonita, correto? E agora a gente percebe outros condomínios, eu não vou falar se é de luxo, se não é de luxo, mas surgindo em vários pontos da cidade. Temos lá já perto do Sindicato Rural, sim, temos perto do Indaiá, temos, enfim, perto da prefeitura, várias regiões com condomínios fechados. A primeira pergunta, é uma tendência condomínio fechado? Por quê? Sim, é uma tendência. Tá certinho, o raciocínio é esse mesmo. É o seguinte, a cidade vai crescendo, Dourados foi crescendo, né? Então vai tornando a parte de ruas, essas coisas fica um pouco mais perigoso. E as pessoas buscam os condomínios por questão de segurança e ter uma vida mais leve em casa, para as crianças brincarem. Então, ficou geral e todo mundo percebeu isso e gosta disso. Então, você quer estar em casa sem se preocupar da criança ser atropelada ou não. Então, brincar na rua, para resgatar isso aí. Então, o pessoal tá com tudo em relação nesse sentido, sabe? Buscar
Esse estilo de vida, isso, exatamente. Esse estilo de vida, de ficar mais tranquilo em casa com as crianças e ter uma vida mais segura, vamos dizer assim. Então, pelo que você está me respondendo, a questão qualidade de vida, talvez uma forma mais simples e mais segura, isso acaba refletindo totalmente num projeto de arquitetura ou de localização. Com certeza. É exatamente isso. A família busca isso. A família busca isso. Então você percebe que as pessoas estão saindo do centro, dessas casas grandes, estão ficando todas comerciais, e estão buscando os condomínios por conta desse sentido de qualidade de vida, de segurança. Não só segurança de assalto, essas coisas, mas segurança de qualidade de vida, de ter nesse sentido de ficar tranquilo em relação ao que está ali dentro, né? Agora, a outra pergunta que eu tenho para te fazer é a questão da importância de um empreendimento, seja ele um prédio, seja ele um condomínio ou um conjunto residencial. Sim. A gente percebe que quando a gente leva, por exemplo, vamos falar ali lá perto da BR, né, da BR-463, que está fazendo um grande conjunto residencial ali, vários na verdade, a gente começa também a forçar, no bom sentido, o desenvolvimento daquela região. Certo. Quando eu levo um outro condomínio, perto ali do Altos, da região do Indaiá, ou para a prefeitura, ou lá para o sindicato rural, que tem lá um projeto também de um condomínio com área arborizada, enfim. Estou falando de vários projetos. Quando a gente tem essas iniciativas, de certa forma, é uma forma também de desenvolver a cidade ou forçar para que a cidade cresça naquelas regiões. É isso também. Exatamente. Então você vai ter esses condomínios, né? Como a gente falou, eles foram crescendo e expandindo a nível região, né? E aí vai levando todo um comércio junto. Você vai levar emprego ali naquela região, você vai levar toda uma nova estrutura ali, como se fossem umas mini cidades, vamos dizer assim. Eles são os indutores desse desenvolvimento. Exatamente isso. E você gera muita serviços, né? Isso vai engrandecendo todo o contexto da comunidade ali. Eu acho que isso aqui é legal, né? É bacana, né? E algumas pessoas me perguntam, assim, de forma leiga, e eu acho que é natural, até porque eu também sou leigo nesse assunto, mas a questão, a gente vê casas, condomínios, terrenos, tem mercado para tudo isso? Tem mercado. Tem mercado. As pessoas me perguntam, Inês, para quem que vai vender tanto terreno? Tem mercado. Para quem que vai vender apartamento, né? E essa é uma pergunta que chama atenção, porque Dourados também é um polo regional. Exatamente. Então, às vezes não é só moradia, às vezes é investimento. Exatamente. Então a gente esquece dessa parte, mas Dourados é um grande polo comercial, né, nesse sentido. A pessoa vem para cá para fazer negócios. E aí você precisa desses espaços, tanto comerciais quanto residencial. Dourados tem crescimento, sim. O pessoal está investindo com força nesse sentido. Tem investidores e tem para moradores também. Agora, para a gente ir para o nosso final da nossa entrevista, falando um pouquinho mais da Thalita Dourado, que é arquiteta. Hoje, Thalita, diante dessa complexidade de opções de trabalho, né, na tua área, no teu escritório que chama, no teu escritório de arquitetura, qual área você tem se dedicado mais tempo diante desse desafio todo de mercado? Então, hoje, a minha atuação maior é em cima dos condomínios residenciais, nas residências dos condomínios. Meu forte está sendo lá. Projetos de casa. Projeto residencial, de casas. E o que as famílias estão pedindo? Casa muito grande ou não? Não, hoje em dia o pessoal está otimizando a vida. A mão de obra não está tão fácil para depois manter uma casa. É uma tendência também. É uma tendência também. Então, você está tendo casas aí em torno de 170 metros quadrados para suprir a família aí. Por quê? Porque o condomínio supre. O condomínio vai ser o quintal das casas. Então, você tem uma casa às vezes menor, mas o próprio condomínio vai ter toda a infraestrutura para suprir o resto da casa. Então tem aqui a parte de lazer, academias. Os condomínios estão cada vez mais completos em relação a isso. Então as famílias querem uma casa confortável, bonita, mas não tão grande. Exato, para poder facilitar a manutenção, né? Porque principalmente a mulher, né? Ela já pensa na limpeza, né? Exato. E aí tem que limpar, não que só a mulher, que a mulher tem essa visão de organização maior manter, que né? Casa arrumada, organizada, então mão de obra assim tá cada vez mais difícil, escassa nesse sentido, não é uma coisa fácil. Então você tem que otimizar em tamanho para você conseguir manter ela organizada, limpa, arrumada. Perfeito. Então é uma tendência, segundo a Thalita, essas casas não tão grandes, mas visando aí a qualidade de vida e a praticidade. Sim. Thalita, dá pra gente falar muito mais sobre mercado imobiliário, sobre tendência, sobre construção,
Mas hoje foi nossa primeira entrevista. Ai, fiquei feliz. E a gente está mais calma agora? Agora sim. É natural, né? Porque a gente, às vezes não é fácil falar no microfone, né? É difícil. Mas agora você sentiu que é bem tranquilo. É bem tranquilo, tô mais em casa já. E eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje e trazer um pouco do seu ponto de vista para nossa querida Dourados. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu tô bem contente de estar aqui, falar um pouco sobre aquilo que eu amo muito, que é arquitetura, urbanismo, e contemplar aí a todos aí para falar e entender um pouco mais. Tenha um ótimo dia, tá bom? Obrigado, você também. Ó, a gente está finalizando o nosso microfone aberto de hoje. Deixa eu só aqui pegar as últimas informações para a gente encerrar. E se você quer ver alguma outra reportagem, algum outro assunto, acesse